Bora lá. Hoje o vídeo, a gente está gravando de novo um vídeo, estou com o pessoal aqui que não apareceu ainda. Sim, a gente teve vários problemas técnicos com áudio, com conexão, mas enfim, a gente não pode parar, não é isso? O Lucas já apareceu no vídeo anterior, mas o Edgar e a Cassiele nunca participaram dessas gravações. Como eu já comentei nos outros vídeos, o objetivo é compartilhar conteúdo sobre empreendedorismo, gestão, tecnologia, projetos, marketing digital, enfim. Todo tipo de conteúdo que algum de nós que esteja participando tenha algum tipo de conhecimento, experiência ou esteja vivendo a jornada, porque o objetivo principal aqui não é ensinar as pessoas, sim, passar conhecimento quando a gente tiver esse conhecimento, mas principalmente compartilhar a jornada, ou seja, se tem algo que a gente esteja fazendo nesse momento em que a gente não tem experiência ainda, mas que a gente está numa trajetória, a gente vai compartilhando essa jornada e as pessoas têm a oportunidade tanto de nos acompanhar quanto de participar dela também. O Lucas já se apresentou no vídeo passado e eu queria que o Edgar e a Cassiele se apresentassem. Uma breve apresentação, a formação de vocês e com que vocês estão trabalhando. Deixa eu antecipar aqui, por acaso o Edgar e a Cassi trabalham comigo numa equipe onde eu sou profissional na empresa. Então fiquem à vontade para se apresentar. Pode começar, Edgar. Bom, meu nome é Edgar, eu atualmente trabalho na Cevale, trabalho como analista de infraestrutura, não concluí minha graduação ainda, sou graduando de licenciatura em computação pela Universidade Federal do Paraná, e acho que é isso aí, passar a bola para a Cassi. Ok. Fala aí, Cassi. Então, me chamo Cassiele, né? Como você já comentou. Eu terminei a minha graduação ano passado. Também fiz licenciatura em computação, né? E antes da graduação eu fiz um técnico em informática e hoje eu também trabalho, né? Como você comentou, né? Trabalho com TI. E é isso. Ok, todos... eu acho que mais novos que você dessa vez, hein, Lucas? Verdade, ganharam. Ganharam. Hoje eu consegui trazer um time que o Lucas vai sentir um pouco mais ou menos como eu me sinto todas as vezes que a gente faz vídeo, né? Fazendo papel de tiozão. E o Hernani sempre faz questão de ficar falando a nossa idade, então não tem jeito de esquecer, cara. Bom, o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar sobre o tema gamificação. Tanto o Edgar e a Cassi vão falar sobre o trabalho que eles fizeram como conclusão de curso ou nesse período da faculdade e, obviamente, a gente vai trazer mais o contexto de estudante para a história e eu e o Lucas, basicamente, a gente, por ter um pouco de experiência profissional e até como empreendedorismo, a gente vai fazer um bate-bola aqui em relação ao trabalho que vocês fizeram, no que a gente entende que é aplicável e que a gente poderia aproveitar na empresa como profissional e até mesmo como empreendedor. Eu também separei aqui alguns casos para a gente, depois de vocês falarem sobre o trabalho de vocês, a gente dá uma olhada sobre gamificação, sobre os conceitos, enfim, como é que isso é entendido pelo mercado e também alguns casos de sucesso que as empresas implementaram ao longo do tempo. Ok? Vamos lá? Como é que vocês se organizaram? Quem quer começar? Edgar, Cássio, o que vocês organizaram para falar? Posso começar. Só dando contexto aí de onde surgiu essa ideia do tema gamificação, né? Uhum. Na verdade, a gente tinha conversado previamente sobre esses encontros, sobre esses bate-papos, né? Sim. E aí tinha comentado comigo que a gente poderia sugerir temas, né? Eu conversei com a Cassi e esse tema surgiu do trabalho de conclusão de curso dela, que envolve a gamificação trabalhando no contexto educacional, como uma ferramenta motivacional para os alunos, né? Sim. Então, a gente conversou e elaborou alguns tópicos ali. Primeiramente, a gente pensou em contextualizar o que seria a gamificação, né? Legal. A gamificação, ela, na verdade, é a utilização da estratégia de jogos, seja para a área de negócios, seja para a área de educação, que a Cassiele
utilizou no trabalho de conclusão dela, Uhum. como em diversos outros contextos, né? A gente pode estar utilizando a gamificação. Ela consiste em utilizar estruturas dos jogos, né? Para Sim. a gente trabalhar. Até foram elencados alguns pontos aqui, em que a Cássia colocou aqui, como as metas, né? De um jogo, as regras dele, o feedback e a participação das pessoas que estão envolvidas nesse jogo, né? A Cássia pode comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho que ela desenvolveu na universidade. Só antes, é basicamente a estratégia de estrutura que os jogos utilizam para poder desenrolar o enredo do jogo aplicável ao ambiente corporativo e educacional, né? Isso Então, aí. todas Assim, as... Pode falar, Cássia. assim, o que me chamou primeiro a atenção para esse assunto, né, Uhum. foi assim, eu vi os colegas de faculdade, né, jogando, comentando de jogos, marcando reunião para jogar, aí sempre eu via aquilo lá, sexta-feira é o dia do jogo, depois da faculdade eles combinavam para jogar, né, aí o meu marido também joga muito, né? Então eu olhava aquilo e pensava assim, poxa, o que tem no jogo que faz eles se dedicarem tanto a isso? Faz eles perderem um tempo tão precioso, né? Um grande período de tempo jogando, né? Então aí começou a surgir, começou a chamar a atenção. Entendi. Aí eu até falei assim, vou começar a jogar, né? Comecei também, Para joguei um experimentar pouco a para dinâmica, né? saber o que era, o que sentia. Daí eu jogava, daí eu falava, nossa, quero jogar mais, né? Então, aí eu fazia licenciatura e bem em uma das aulas, né, a professora apresentou a gamificação como uma metodologia de ensino. Aí eu, Entendi. peraí, vamos unir um ao outro, fazer um estudo com base nisso, né? Então foi daí que surgiu essa vontade de estudar sobre este assunto. Então, como o Entendi. Edgar era meu colega de faculdade, a gente trocava bastante ideias sobre isso, né? Porque ele Uhum. via a parte mais prática, porque assim, eu joguei um pouco, mas não comparado com o que eles sentiam, né? Com que E a eles, né? gente foi isso. Que o Edgar, porque era mais próximo ali, né? Uhum. Dos demais elementos que o jogo tem, que a gente pode utilizar, né? Que a gente estava comentando. Dentre os inúmeros elementos que o game tem, a gente pode elencar os 4 que não seriam os únicos, mas seria um dos os 4 talvez mais importantes, que é o que não faz o jogador, né, entre aspas, ou no caso da escola, o aluno, ou um cliente, ou um funcionário, existir, né? Para ser um jogo, tem que ter metas, né? Uhum. Então, o que é essa meta? Meta define o propósito. Então, assim, não adianta a gente ter um jogo sem um propósito, um objetivo final. Senão não faz sentido. Para que eu vou jogar por jogar, né? Sim. Um jogo tem que ter regras, né? Que seriam o quê? Eu não começo jogando algum jogo sem regras, porque daí não tem graça. Eu quero algum objetivo, eu vou lá e chego no objetivo e acabou. As regras seriam para incentivar a criatividade. Eu não posso ir por aqui porque essa regra diz que não. Então eu tenho que pensar em estratégias para seguir para um outro caminho. Né? Até para eu saber como me comportar durante o jogo também, né? Porque senão Exatamente. cada um sai fazendo o que quer, né? Exatamente. Outra coisa é o feedback. O feedback é extremamente importante no jogo, porque assim, se o jogo não trazer o feedback para o jogador, né, o que acontece? O jogador ele larga, ele abandona, porque o feedback é o que prova que o objetivo do jogo é atingido. Né? Ok. E por fim... É o retorno da evolução que ele está tendo durante aquele evento, né? Isso, se ele não tem retorno, ele acha que não está evoluindo, ele simplesmente vai desistir, vai fazer outra coisa, vai achar outro jogo. E acaba não se sentindo envolvido, né, por aquele jogo.
É a recompensa, né? Seja passar de fase, derrotar um chefe, ou habilitar alguma conquista lá que seja mais difícil, né? Não começa a fazer comentário sobre chefe aqui que eu vou entender que você tá de sacanagem comigo. Nada a ver, né? Piadinha interna, né, Lucas? Olha aí. Eu entendi. E por fim, né, que seria a participação voluntária. Ninguém entra num jogo obrigado. A partir do momento que a pessoa é obrigada, perde o sentido, né? Perde a graça, perde a motivação. Esses seriam alguns dos 4 elementos. Como utilizar isso para outras áreas, né? Para incentivar outras áreas, para aplicação em para outros fins. Esses 4 elementos que você citou aí, eles servem para a gente estruturar qualquer tipo de abordagem utilizando a gamificação como meio, é isso? Serve para a gente pensar, né? Eu quero fazer um sistema gamificado, quero aplicar a gamificação. Então, vamos, primeira coisa, pensar qual é a minha meta, quais são as regras, o que eu preciso, né? Pensar na estrutura e para daí sim aplicar de fato em qualquer situação. Tá. Antes de você evoluir, Cassi, primeiro eu tenho que tirar a dúvida. Você gostou de jogar ou não? É bom, eu jogo ainda até hoje. Não jogo muito, como, né? Mas eu jogo, eu jogo no final de semana, quando eu não tenho trabalho. Entendi. Mas não é igual aos meninos. Não, o jogo não te pegou dessa maneira. Não, assim. Eu não vejo a hora de chegar o fim de semana, né? Então pegou. Não é aquela coisa assim. Não posso viver sem o jogo. Mas Entendi. é uma coisa que se eu tiver tempo, eu vou jogar. Que jogo você joga? Desde jogo de tabuleiro, porque não é um jogo, né? Jogo de tiro, jogo de qualquer de estratégia. Então você passa por todas as categorias. Legal. Edgar. Eu jogo um pouco, se me atingir. Tenho preferência pelo multiplayer online, né? Principalmente o MOBA, né? Também gosto de jogar jogos, os famosos board games, né? A gente junta uma galera aí, às vezes joga algum board game, desde aquele Dixit, tem um outro joguinho de pirâmides que a gente já gosta, enfim, gosto bastante. Aproveitar então, você também joga bastante, então. Você também joga bastante. Nos meus horários... Inclusive, né, Edgar, a gente já fez encontros só para jogar no final de semana. Exatamente. Local, né? A gente joga local, daí tem um Xbox aqui, aí a gente pega os controles aí, a gente joga dois casais aí, eu, a Cássia e a minha namorada e o marido da Cássia também. Aproveitar e devolver essa pergunta para vocês dois aí, pro Carlito e pro Lucas. Vocês jogam também ou vocês só gerenciam empresas? Olha, eu vou responder essa primeiro. Eu, na minha infância, na adolescência, eu jogava bastante, né? Peguei a época do Play 1, eu amava, né? Eu gostava bastante de jogar, mas eu costumo ser muito intenso, né? Então, assim, eu até evito, porque para não ficar, assim, fissurado, né? Mas hoje em dia, faz tempo que eu não jogo já, atualmente eu não jogo nada, né? Nada. Mas eu gosto, o que eu gosto bastante mesmo é de jogar futebol. No Play mesmo, jogar futebol com os amigos, assim. É uma coisa que eu até sinto falta, na verdade. Legal. Bacana. Cara, eu jogava quando era bem molecão, como isso já faz tempo, né? E depois agora com meu filho, como ele acabou naturalmente indo para os videogames, para jogar com ele eu acabei retornando. Mas eu gosto mais de jogos de tiro, de simuladores de corrida. Aí corrida pode ser carro, moto, bike. Eu perco um tempo, mas eu não gosto muito de começar a jogar, porque justamente por isso que você estava falando, Cássio. Você acaba usando aquele tempo que talvez você fosse fazer outra coisa para poder jogar. Mas, por outro lado, eu entendo também que
esse momento que você está jogando é um momento para você se distrair, esvaziar a mente, né? Exatamente, para fazer é uma manutenção do Sanidade estresse que mental. exatamente, é uma sanidade mental, manutenção da sanidade mental. Você alivia o E é muito estresse com o jogo. importante. E o engraçado do jogo é que ele tem uma capacidade de manter o seu foco totalmente dedicado naquele momento que você está jogando, né? Então isso é muito legal mesmo. E é por isso que começou-se esses estudos de poder entender o que é que tem no jogo que faz com que as pessoas se dediquem tanto aos jogos e se não dá para utilizar eles de uma outra maneira, né? Para a educação, para os negócios, enfim. Pode seguir, Cássia, só para ter certeza que esse pessoal gosta de jogo para a gente falar. É até interessante, Carlito, em relação a essa questão do tempo, realmente o jogo ele prende um tempo bem grande da gente, né? Uhum. E até logo que eu entrei na faculdade, foi uma das primeiras coisas que eu fiz foi me afastar dos jogos ali. Então, os primeiros 3 anos da graduação, cara, eu não jogava mais nada. Não jogava mais nada. E eu me sentia muito, muito mal. Até foi um momento que eu resolvi me organizar para ter um tempo, exatamente como a Cássia falou. Toda sexta-feira, depois da aula ali, entre as 11h30 até a 1h da manhã ali do sábado, tirar um tempinho para jogar justamente para ter essa questão de se desestressar, né? Sim. E aí você se organizou para voltar a jogar. Isso aí. Legal. Bom, está provado que gamificação, apropriar gamificação a qualquer outro tipo de iniciativa faz todo sentido, né? Porque a gente viu que todo mundo de um modo ou outro se dedica mais ou menos aos games. Quer prosseguir, Cássio? O que você tem estruturado? Enfim, acho que sobre a definição de gamificação está meio que claro, né? Ok. Você estudou a estrutura da gamificação e qual foi o próximo passo que vocês utilizaram no trabalho, Cássio? No trabalho, eu fiz uma aplicação, né, na própria faculdade mesmo. Apliquei a gamificação numa disciplina, que é algoritmos. Para quem estuda alguma graduação nessa área, sabe que algoritmos é uma matéria complicada, puxada, que exige bem legal. E ela é cansativa, né? Porque é sempre muito exercício, é sempre muita atividade. E querendo ou não, ainda mais em algoritmos 1, quando a gente começa, porque a gente tem algoritmos 1, 2, 3, né? Sim. Quando a gente começa, os professores geralmente dão muitos exercícios, né? Então, eu pensei, vamos pegar essa carga de exercícios, aí eu bolei uma competição, uma estratégia, né, para que quando eles fizessem os exercícios, eles recebessem uma pontuação por aquilo, para que no final, né, eu estabeleci um tempo, no caso de 4 semanas, né, porque senão o estudo ia ficar muito grande. E nessas 4 semanas, eles participando, eles acumulavam esses pontos e no final esses pontos eram convertidos em nota, né, tudo validado lá pelo professor da disciplina na época. E além disso, a gente trabalhava com ranking, né? Então, assim, então eu fiz duplas, né? Porque eu acho que a educação por pares, ela é mais rica, né? Pela troca de experiência. Então, eu fiz duplas e essas duplas eram os competidores, né? Cada dupla tinha um nickname, né? A dupla era, eles competiam entre si ou eles eram times? Não, a dupla era time, eles competiam com as outras com duplas, o grupo, né? Isso. E daí tinha o ranking da turma que foi mais rápida, da turma que acertou mais, né? Uma pontuação geral, enfim, né? E toda semana eu ia atualizando as atualizações, as atividades, os desafios, aí tinha desafio extra, enfim, né? Tudo isso eu disponibilizei numa página web que eu mesmo desenvolvi. Essa página foi disponibilizada pelo domínio GAP,
faculdade mesmo, né? Uhum. Eles acompanhavam tudo. E o que eu me preocupava muito em fazer é porque esse professor, ele dava aquela lista imensa de exercícios, ele não, tipo assim, era exercício só para treinar, né? E ele não tinha um feedback, o retorno do professor. Então, conversar comigo, nossa, como é mais fácil agora, parecia que era tão difícil, né? E assim, foi bem gratificante, né? E no final, assim, a gente fez um estudo para entender, porque a minha intenção era motivar o aluno para que fizesse os exercícios, para que treinasse. Sim. Porque, como uma consequência, se ele fizesse os exercícios, ele ia estar estudando, ele ia melhor a prova, ia entender melhor, enfim, nessa linha que eu fui, né? Sim. E depois você vê os resultados, né, do pessoal falando que sim, que uns que nem iam fazer essas listas, esses exercícios, né, se não tivesse nenhum incentivo extra, outros era até engraçado. Eu mandava o desafio, antes de eu anunciar oficialmente, já estavam procurando resposta, já estavam respondendo. Eu falei, mas calma, eu nem falei isso aí pra turma ainda, né? Porque era o jogo, né? Coisa. Exatamente, eles queriam responder mais rápido. E daí, o que eles faziam? Eles estudavam o conteúdo antes da aula, e chegavam na aula com o conteúdo estudado. Aí o professor ia explicar o conteúdo e eles já sabiam o assunto daquela aula. Eles estudavam antes. Né? Se antecipavam. Uma pergunta. O pessoal, em média, nessa disciplina, tiveram notas melhores? Tiveram menos desistências do curso por causa da gamificação da disciplina? Vocês chegaram a avaliar isso ou não? Assim, eu não consigo avaliar o resultado final da disciplina, porque como isso é um tempo muito grande, eu precisava ter os meus resultados para apresentar, aí eu não conseguia acompanhar a disciplina. Você fez naquele período? Fiz no período, né? Só que assim, conforme as pontuações que eles mandaram no exercício, foram pontuações ótimas, né? Então, Entendi. assim, se tivesse uma grande dificuldade, aí você já via, nossa, ele está com uma pontuação baixa, né? Infelizmente, eu não conseguia acompanhar até o fim da disciplina. Não, mas você já conseguiu acompanhar essa parte dessa movimentação que o pessoal ficou mais animado, né? Você quer falar alguma coisa, Edgar? Ela tá até ia puxar um gancho ali que estava sendo utilizado essas estratégias de gamificação, né? Como, por exemplo, tinha um objetivo, tinha um prêmio por trás de tudo isso, né? Sim. Claro que era o prêmio maior seria o conhecimento que eles iam obter, né? Mas tinha uma de maneira uma indireta, né? Fica mais leve, né? Isso, até às vezes, assim, não focando no conteúdo, sim, mas pensando na premiação, né? Que na verdade eram dois kits de Arduino, né, isso cara? aí. Fora a nota, fora a pontuação que era convertida em nota, tinha 2 kits de Arduino para as 2 melhores equipes. E para a terceira equipe teve 2 camisetas da universidade. Aí tinha as questões daqueles, vamos dizer assim, aqueles títulos conquistas que a gente desbloqueia durante o jogo, né? E que eram desenvolvidas nessas atividades que a Cassi passava. Tinham as equipes mais rápidas, ou seja, quem conseguia resolver a atividade antes e enviar ela, vamos dizer assim, o cara que foi mais rápido para enviar. Também tinha a questão da equipe que tinha mais acertos, então quem tinha um maior aproveitamento, né, nessas listas, isso ia somando pontos para as equipes até chegar no final ali onde seria divulgado quem estaria em primeiro, em segundo, e isso está estruturado num site. Até achei o site aqui, que eu estou com o TCC da Cassiele aberto. Eu vou mandar para vocês. Você tem o site? Se vocês quiserem dar uma olhada. Só uma coisa que eu queria comentar é que, assim, eu não desenvolvi nenhum aplicativo para gamificação. Eu acho que quem faz bastante isso também, não dessa forma, mas de uma maneira mais sutil, é o Nubank, né? Você acumula pontos, você pode ter premiações, enfim. Não deixa de ser algo assim, né? Na sequência nós vamos falar desses exemplos. Eu ia perguntar justamente isso. Antes de passar para isso, o que eu entendi é que você criou a dinâmica, você não criou nenhum sistema, nenhum aplicativo que
que pudesse concentrar isso, mas a dinâmica foi aplicada com toda a estrutura com toda a arquitetura que a gamificação pressupõe. O que eu queria comentar é o seguinte, Lucas, você fez administração? Fiz, formado em administração. Então, esse papo de algoritmo, essas coisas aqui, você não está entendendo nada do que a gente está falando, né? Deixa eu te falar uma coisa, só para você entender. Algoritmo, e aí me corrijam vocês que passaram a menos tempo que eu por isso, é uma das disciplinas que mais tiram alunos do curso, faculdade. Pelo menos do curso que eu fiz, na época que eu fiz. Sistemas foi a segunda faculdade que eu fiz, e algoritmo é um negócio assim, basicamente você, se vocês quiserem explicar exatamente no conceito que vocês entendem, mas é basicamente você fazer exercícios para treinar a sua lógica, né? Como você resolve um problema, estruturando isso através de um fluxo. Então, assim, e aí os professores adoram realmente, cara, eles, nos primeiros momentos, eles soltam normalmente várias listas, uma atrás da outra, para justamente fazer com que a molecada mergulhe nisso. Isso é bem terrível, assim. Eu acho que é uma das disciplinas mais complicadas que tem, algoritmo, e eu achava banco de dados. O que vocês achavam na outra mais complicada, assim? Para o nosso contexto ali, principalmente que é mais voltado na área de computação, eu gosto bastante, né? Tive dificuldade, claro, como todo mundo. Não, eu também gosto. Também gostava. Mas era sofrido nisso. Mas o nosso... sofrido. O nosso curso ele é um pouco, assim, diria que até é demais aprofundado na área de matemática. Então, eu tenho um pouco de dificuldade com isso. A gente tem bastante carga horária de matemática. É maior que... Você tem o quê? Matemática discreta? Tem. Entra na parte de cálculo integral, derivada, e algumas coisas assim, acho que não teria necessidade num primeiro momento, né? Que isso, rapaz, vai falar isso pro professor pra você ver. Não nada, você tá querendo, você tá de sacanagem. Beleza, entendi. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Que eu queria, na sequência, para a gente olhar alguns casos, ou melhor, casos que vocês conhecem de gamificação que são aplicados na prática. Pode ser para educação ou pode ser para qualquer outra iniciativa. O Lucas estava falando agora sobre o Nubank, né? Como é que funciona o do Nubank, Lucas? Eu não sei explicar exatamente, né? Mas, por exemplo, você vai quanto mais você gasta com o seu cartão de crédito, você vai acumulando pontos, né? E esses pontos você pode pagar algumas contas que são credenciadas a eles, né? Por exemplo, o Netflix, né? Eles falam que você apaga, né? Eles usam esse termo. Você pode apagar a sua conta. Vamos supor, juntou 500 pontos, você apaga a sua conta daquele mês. Né? Não deixa de ser um estímulo para o cliente usar mais, né? Usar mais o crédito, né? Exatamente. Exatamente. O que o Nubank normalmente faz é criar essa experiência tanto para você compor pontos quanto para você utilizar os pontos, e você basicamente vai lá e apaga as contas e utiliza como se fosse um formato de cashback que é mais comum hoje em dia. Vocês conhecem outra empresa ou alguma outra estrutura que utiliza? O próprio Waze, né, utiliza bastante essas estratégias de gamificação, né? Até porque eles têm que gerar engajamento dos usuários, tem que trazer gente para a plataforma, né? Então aí você vai notificando lá o buraco na pista, blitz, cada item que você sinaliza, você vai ganhando uma pontuação ali dentro do aplicativo, você pode ir trocando o avatarzinho lá, fazendo uns paranauêzinho dentro do aplicativo. Mas isso funciona com vocês? Funciona, Lucas? Vou falar para você que eu não uso o Waze, eu uso o Google Maps. Eu ia perguntar se o Uber pratica isso, vocês conseguem enxergar no Uber também ou não? No Uber eu utilizei poucas vezes, na verdade. Mas não... Eu acho que ele acaba utilizando por formar o seu perfil, né? Porque de uma forma ou de outra você vai pontuando ali, e aí isso é utilizado inclusive para gerar a pontuação tanto dos motoristas quanto dos usuários. De alguma maneira um pouco menos
direta, eu acho que eles acabam utilizando. Voltando ao caso do Waze, só que o Edgar comentou, eu vejo assim que eu acabava, agora eu não utilizo mais o Waze, eu utilizo o Maps do próprio sistema do iOS, mas é porque eu gostei mais da interface dele, mas eu tinha me viciado no Waze. Então, é assim, não é necessariamente pela gamificação, mas para ficar medindo o tempo, porque, cara, daqui para onde, da minha casa para o meu trabalho, não faz sentido nenhum usar GPS, mas, cara, eu entrava no carro e colocava, tanto para vir quanto para ir. Então, de alguma maneira, direta ou indireta, ele acaba interferindo, sim, O jogo funcionou para você, então. Funcionou. Não era muito perceptível, mas funcionou. Se tem mais algum caso, eu queria compartilhar alguns aqui para a gente conversar sobre eles. Deixa eu compartilhar o site aqui. Vamos ver se não vai cair tudo. Ok. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Ó, então, aqui tem 7 exemplos de gamificação nas empresas. A primeira delas é o Google, em que eu vou citar o caso aqui para a gente ver se é pertinente ou não. Não poderia ficar de fora, exemplo de gamificação nas empresas, considerando as organizações mais valiosas do mundo, ele acabou incorporando isso nas despesas de viagens. Olha que curioso. A dinâmica do game, os colaboradores são incentivados a acompanhar nas suas despesas, ou seja, o cara é incentivado a prestar atenção exatamente no que ele está alocando aquele recurso durante as viagens, e cada centavo que eles economizam, então é pago de volta para eles na adição dos seus salários. Então, o que eles fazem? Porque relatório de viagem é uma coisa bastante complicada para as corporações, porque, querendo ou não, é um dinheiro que você entrega na mão daquele funcionário, que ele vai utilizar e depois vai ter que comprovar as despesas, mas ele vai comprovar as despesas e tudo bem. E o que eles entenderam? Não, peraí. Então, ao invés da gente de fazer com que o cara não preste atenção nesse gasto, só fazer ele economizar isso ao máximo, e ele vai perceber isso através da devolução disso na incorporação do salário do cara, como premiação. Achei bastante interessante. Já tinham ouvido falar desse caso ou não? Eu não. A gente tinha conversado um pouquinho antes, justamente sobre esse caso aí, da Google. Que legal. Tem da Nike, vocês conhecem esse? É daquele aplicativo, né, em que é aplicativo de atividade física. Aqui, igual a esse aqui, teve várias iniciativas. Agora eu não vou saber correlacionar o nome das iniciativas, mas tiveram várias, e eu acho que ainda permanecem, de que você vai criando pontos ou criando um score ali à medida em que você vai se movimentando ou praticando atividades físicas. Algumas delas são, em sua maioria, acrescentando pontos mesmo para você fazer parte de um ranking. E tinha uma outra empresa, uma startup, eu não me lembro o nome dela agora, eu até arriscaria falar, mas eu tenho receio de errar e misturar as coisas. Mas ela tinha a iniciativa de pegar essa sua atividade física que você praticava e criar pontos para compor um programa de milhagem, e você utilizar como crédito, né, descontando valores na compra das empresas que eram associadas a ela. Então era bastante interessante, porque o cara que não fazia exercício físico simplesmente pelo benefício do exercício físico, de melhorar a saúde dele, podia fazer por causa desse ranking aí. Era bem legal, mas acho que não foi muito à frente, porque eu não vi mais falar, mas era uma iniciativa legal. Tem o da Starbucks, conhece? Até eu puxar o gancho nesse mesmo sentido do da Nike, ali tem o Strava, né, que eu vejo o pessoal utilizando bastante aqui na região, onde você define uma região ali de corrida, em quem vai fazer o sprint mais rápido, tudo nesse sentido, né? E até uma questão que levanta seria assim, como que o pessoal utiliza para monetizar isso aí, né? E dentro do Strava tem a propaganda direcionada, né? Então, lá dentro tem os anunciantes de tênis, de material esportivo. É uma maneira que eles utilizam de monetizar o aplicativo, né?
Exatamente. O aplicativo ele é concedido de graça, você baixa e utiliza. A gamificação faz com que você seja assíduo ao aplicativo e a propaganda é o que paga essa conta, né? É assim que funciona, né? Legal. Aqui também tem uma da Starbucks. Alguém de vocês já conhece esse ou não? Lucas, já viu? De quem? Starbucks? Da Starbucks. Não. Eu ia falar do Rappi. Vocês já ouviram falar do Rappi para os entregadores? Não, para o entregador não. Eu conheço a plataforma, mas eu não conheço a dinâmica. Para os entregadores seria até interessante, fica a dica, né, vocês que estão nesse ramo, de dar uma estudada, porque tem um plano muito bacana. Por exemplo, a partir de tantas entregas, o entregador já passa de nível, e é bem desse jeito, como se fosse um jogo mesmo. Você vira nível 2, vira nível 3, vai ganhando as coisas, ganha troféu, é bem bacana, eu lembrei agora. Que legal. Então, eu conheço a plataforma, mas não sabia que eles tinham essa estrutura. Tem uma prova para eles, entregador. Também. Sim. E tem que ter, né? Tem que ter alguma forma de incentivar o cara que não seja o chicote de antigamente, né? Exatamente. Antes as empresas tinham muito essa prerrogativa de mão forte, de fazer com que a própria estrutura fizesse com que as pessoas fizessem na marra as coisas, e hoje em dia, até pelas novas gerações, isso não tem mais esse efeito e não funciona dessa forma mais. Isso já foi por terra, já. Exatamente. Mas tem muitas empresas ainda que insistem nisso. Enfim, aqui eu não vou citar outros, mas assim, tem da Starbucks, que é um caso de sucesso, que é basicamente aquele mesmo conceito lá que a gente estava falando do Nubank. Microsoft aqui incentiva qualidade da linguagem, ou seja, pelo que eu entendi aqui, quanto mais qualidade no desenvolvimento das aplicações, eles têm alguma estrutura que premia esse pessoal. TripAdvisor, a mesma coisa de pontos de fidelidade. Enfim, é só para citar alguns casos para a gente ter como referência. Basicamente, a gente viu que isso parte da estrutura e da arquitetura dos jogos, que funcionam muito bem. A gente aqui é prova viva de que isso funciona, que as pessoas dispensam o tempo delas para poder jogar, cada um com os seus objetivos, de que isso tem uma forma de entender isso para poder desdobrar em outras iniciativas, que a gente tem isso em várias empresas alocadas, tanto como para educar ou para promover uma qualidade nos serviços internos que as equipes e que os times executam. E que eu acho bastante interessante, o exemplo que o Lucas, inclusive, citou da Rappi, porque eu já vi, ultimamente, boas iniciativas agregadas a soluções ou aplicativos de força de vendas mesmo. Então, nesse mesmo conceito que a Cássia aplicou no trabalho dela na faculdade, de fazer com que as pessoas, que sejam criados desafios, que tenham regras específicas, que as pessoas vão avançando a cada fase. Uma última abordagem dos games, me corrijam se eu estiver errado, porque eu não sou cara especialista nisso, mas o relacionado aos times, né, que engaja muito mais você ter times nos jogos do que necessariamente você jogando ou contra a máquina ou contra outros jogadores, mas você contra todos e não com times. Eu acho que com times isso gera um engajamento maior. Enfim, que na prática esse negócio funciona. E cada vez mais eu entendo que isso tem um indicativo de que vai ser utilizado, só que de maneira cada vez mais sucinta, que as pessoas não percebam que tem aquele apelo da gamificação. Vocês gostariam de acrescentar mais esse assunto? Até só trazer um número aí, estava dando uma olhada numa matéria aqui. Eu lembro que um tempo atrás tinha ouvido falar, né, a respeito do faturamento do mercado de videogames, né? Então, uma curiosidade que eu queria trazer é que a indústria de videogames, ela é maior do que a
da música e do cinema somados, né? Então, o dado que eu tenho aqui é de 2018, onde a arrecadação foi por volta de 134 bilhões, a matéria do Jovem Nerd, né? Isso mostra que a força que os jogos eletrônicos têm hoje em dia, né? Sim. E isso tá no dia a dia de praticamente todo mundo, né? Seja no seu caso, que joga um pouco mais com seu filho, no caso do Lucas, que jogava, mas agora é um pouco mais esporádico, no caso da Cássia, que joga com o marido, no meu caso, que joga nos tempos livres da faculdade. Isso aí é uma realidade para quase todo mundo. É business, né? O que já foi só diversão, hoje em dia, inclusive, é levado muito a sério, né? Eu não tinha esse dado de que ele superava o faturamento do cinema e da música. Do cinema eu sabia que eu sabia dessa condição. E falando um pouquinho mais, hoje em dia tem uma indústria muito grande, até as plataformas se renderam a isso, né? A gente tem em YouTube Game, tem a própria da Amazon, fala o nome aí, vocês que jogam. Tem aquela plataforma de streaming do Facebook própria, né? Também, que começou há pouco. Plataformas de streaming, tem N plataformas de streaming também, né? Sim, e o pessoal leva muito a sério isso, né? Tem um grande mercado, as pessoas que vivem disso o tempo todo. O cara fica jogando, fazendo uma live e tem até uma estrutura bastante grande hoje de doação, em que eles conseguem ser remunerados de acordo com o entretenimento que eles produzem ali nas plataformas e também pelo marketing, pelos anúncios pagos que são veiculados junto dessas lives. Beleza, né? Só para deixar claro, Lucas, antes que você entenda errado, tanto a Cássia como o Edgar estão aqui por livre e espontânea vontade, viu? Não é pressão, não, de trabalho. Convite. Pura e livre pressão? Não, é pura e livre... Não, brincadeira. Liberdade, que a gente começou lá atrás, né? A gente conversou lá atrás sobre essa iniciativa. Eu sei que não está diretamente ligado a isso, mas o que vocês acham disso? Por que vocês aceitaram, só para concluir o vídeo, por que vocês aceitaram participar dessa criação de conteúdo? O que vocês veem de importante nisso? Vou deixar o Lucas por último, porque ele já participou. Tem uma coisa boa para falar, viu? Isso, exatamente. Cássia e Edgar. Já que eu já deixei claro que não foi por pressão, então fiquem à vontade aí para falar. Assim, de minha parte, né, eu acho bacana porque a gente tem essa oportunidade de conversar, de trocar ideias diferentes, né, do que aquele contexto que a gente tem no nosso horário de trabalho normal, né. Uhum. Tem a questão também do networking, né, que, querendo ou não, aqui, agora, nesse momento, a gente está conhecendo o Lucas, né, o Lucas está nos conhecendo também, então tem essa oportunidade aí de se comunicar e de conhecer novas pessoas, trocar ideias, e é isso aí. É isso aí, que legal. Cássia? Partilho da mesma ideia que o Edgar, né, que seria troca de conhecimento, né. Hoje a gente trouxe um pouquinho da nossa experiência, mas em outros vídeos, ou assistindo outros vídeos, a gente consegue ver a experiência de outras pessoas, né? Como no vídeo que você gravou ontem, eu estava assistindo antes, né, sobre intercâmbio, né? E da importância do inglês. Então, assim, é um conteúdo que a gente vai consumindo e vem ajudar. E a questão também de conhecer novas pessoas, né? Legal. Vocês aceitariam participar da gravação de conteúdos de áreas que, por acaso, hoje é uma área que vocês conhecem, vocês têm tranquilidade de falar, mas vocês estariam dispostos a participar de outros conteúdos dos quais vocês não têm tanta proximidade assim no dia a dia? Acho que sim. Até uma questão válida para trazer uma visão de uma pessoa que não tenha tanto conhecimento do que está sendo falado, né? Para trazer uma experiência do ponto de vista de vamos dizer assim, um usuário final, né? Exatamente. E é essa a ideia. Sempre fazer da forma com que a gente faz, que eu tinha estruturado, é da gente colocar um ecossistema inteiro conversando. É importante terem pessoas participando dos quais não tenham
nenhum tipo de conhecimento sobre aquele assunto que está sendo debatido, porque traz, inclusive, uma visão e acrescenta no bate-papo, porque o objetivo que eu tenho com esses grupos é que isso seja feito de uma forma bem livre, bem tranquila, com bate-papo mesmo. Então, por você não conhecer aquele assunto, vai gerar algum tipo de interação diferente do que só a gente está conversando nesse momento. Lucas, fala um pouco da sua experiência. Você participou um vídeo, basicamente essa é a sua segunda participação. Por que você aceitou participar dessa criação de conteúdo? O que traz para você que você acha que vai acrescentar? Bom, primeiramente foi bastante curiosidade, né? Quando você me falou o tema, eu realmente totalmente leigo, essa parte teórica, assim, eu tenho bastante dificuldade, né, de números, assim, não é comigo. Não tinha ideia, né? Apesar da gente conviver com isso, né? Quando você falou o termo, eu não sabia exatamente o que era isso. Okay. Então, hoje eu vim para aprender totalmente, né? E aprendi bastante. E eu não sei o que o Edgar e a Cassi pretendem, né? Como profissão, como objetivo. Mas, assim, tudo que eu vejo, eu já penso em empreendimento, assim, acho que é uma coisa minha mesmo. Já penso em negócio. Os dois estavam falando, eu já estava imaginando milhões de coisas aqui já. E se eu puder dar uma dica, eu acredito que isso é algo que pode resolver problemas de bastante empresas, né? Exatamente. Acho assim, você pegar um processo que é chato, igual vocês falaram dos algoritmos, né? Desde um processo que é chato, transformar em algo divertido, até uma equipe de vendas que está desmotivada e você dá pequenos prêmios, enfim. Mas o desafio que eu vejo é vocês conseguirem formatar isso de uma forma para atender desde uma escola até um ensino médio, até uma equipe de vendas, até um processo maçante, né? Então, caso vocês consigam fazer isso de uma maneira bem prática, o esqueleto, né? Por exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, enfim. E você conseguir aplicar isso em todos os segmentos, eu acredito que seja um baita de um negócio aí diferente para ser explorado, né? Que renda bastante dinheiro para vocês. Ou através de uma consultoria, não sei, né? Isso cabe a vocês, que é da área aí, mas eu tenho essa visão. O Lucas foi picado desde sempre pelo bichinho do empreendedorismo, então ele também é um cara que vê alguma coisa e já pensa em empreender ela. É legal. Isso é o legal, é justamente esse tipo de interação que eu gostaria que a gente tivesse sempre. Tendo conhecimento sobre o assunto ou não tendo conhecimento sobre o assunto, que a gente possa gerar um bate-papo livre, tranquilo, sem problemas e tendo visões diferentes. Valeu, gente, eu queria agradecer a participação de vocês, eu acho que foi bem produtivo, bem legal. A gente pegou um tema que a gente não tinha combinado basicamente quase nada e eu acho que fluiu. A gente teve uma visão de estudante, trabalho de conclusão de curso, eu levei um pouco mais para o ambiente corporativo, o Lucas já trouxe uma visão um pouco mais de empreendedorismo. Eu acho que isso é o que esses vídeos podem gerar para as pessoas, tanto para nós que estamos participando, quanto para as pessoas que vierem a assistir esse conteúdo. Eu até já disse várias vezes nos vídeos que esses vídeos a gente faz para a gente, primeiramente, que é interessante, justamente isso que o Edgar falou, que é o de trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, para gerar algum tipo de networking e compartilhar esse conhecimento. Vocês assistiram um pouco do vídeo lá do intercâmbio ontem? Deu uma olhada. Vocês viram? Deu uma olhada viram a experiência lá que tanto o Marcel quanto a Ana tiveram e o quanto isso é legal como experiência, porque a gente sempre pensa em fazer intercâmbio quando a gente é bem jovenzinho e nem pensa nisso mais à frente. E eles provaram que faz todo sentido, uma experiência que você pode fazer quando está mais velho, inclusive tem um aprendizado bastante diferente. Valeu, obrigado pela atenção de vocês, pela disponibilidade do tempo e a gente vai conversando sobre os próximos vídeos, tá bom? Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Alô, um abraço, gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.